Olá, oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí, estudando no colégio, acompanhando todas as aulas de todos os seus professores. Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Nossa aula de hoje é de revisão, certo? Da página 87 até a página 94. Então, revisão, pega o material, pega o lápis, pega a caneta e vou acompanhando aí com capricho a aula de geografia. Vamos lá? A aula de revisão, vocês sabem que é uma aula mais rápida, certo? Uma aula bem mais rápida. E aí eu quero que vocês prestem atenção na revisão da aula de hoje e acompanhem tudo certinho. E aí, o projeto de vocês, como é que tá? Tá indo bem? Eu acredito que aí na escola de vocês já está chegando perto, né? O dia de apresentar, né? No colégio. E já está chegando perto no dia de apresentar na live aí do município, né? Eu quero ver cada material lindo aí, maravilhoso. Então, que continente é esse? Nós estamos falando do continente americano, certo? Segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América vem de uma homenagem feita ao italiano chamado quem? Américo Vespúcio, certo? Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias, mas foi Américo Vespúcio que anunciou a existência de novas terras, de um novo continente, que foi o quê? O continente americano, que é o nosso continente, é o continente que o Brasil faz parte, o continente americano. E aqui nós temos, né, o continente americano, e aí vocês observam, lembra da aula passada que eu falei, né, dessa extensão, certo? Que o continente americano, ele destaca nessa extensão norte, aqui em cima, e sul, aqui embaixo, a extensão, né, aproximadamente de quantos quilômetros? 15 mil quilômetros de extensão. Então, o continente americano é caracterizado o segundo maior continente do mundo, certo? Ocupando mais de 42.209.248 quilômetros e cerca de quantos por cento? De 8% de área terrestre, 28,5% de área de terras imersas. Então, ele é banhado pelo Oceano Glacial Ártico ao sul, Oceano Glacial Antártico a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, certo? Então, vamos dando continuidade. Então, aqui é só questão mais de localização. Aí vocês observam, né, mais uma vez, como eu falei, certo? Aqui nós temos o Oceano Pacífico, né, Oceano Atlântico, e aqui nós temos os principais paralelos que o continente americano é cortado. Então, é cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, certo? E Trópico de Capricórnio. Ocupa terras de norte e sul, né? Norte e sul e oeste, observa aqui, norte, a partezinha lilás, e sul aí, essa partezinha laranja. E o continente americano, ele apresenta grandes cadeias montanhosas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens naturais. Então, nosso continente americano é um continente muito rico em paisagens naturais. Vocês observam aí que ele tem, né, uma extensão territorial muito grande, e essa extensão territorial vai facilitar mais ainda, né, com que tem essa diversidade climática, diversidade de relevo, diversidade, né, de vegetação, e isso enriquece mais e mais o nosso continente, o continente americano. Então, observem aí, o continente americano, ele é dividido, né, em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Nosso Brasil faz parte da América do Sul. América do Sul e América do Norte, porções territoriais que correspondem às duas grandes áreas continentais, e América Central, composta por uma estreita faixa de terra continental, que é chamada de istmo, e por várias ilhas do Caribe. Então, aqui na América Central, vocês observam esses pontinhos, né, pequenos, que são as ilhas, certo? E essa partezinha aqui que está um pouco vermelho é a chamada, né, o istmo, que é essa estreita faixa de terra, que é a faixa que liga a América do Norte à América do Sul. Aqui nós temos, né, vocês lembram daquela teoria, né, falando sobre a formação dos continentes, a questão da Pangeia, não como originou-se, né, os continentes. Então, aquela divisão, os continentes eram todos unidos, certo? Que chama a deriva continental,
os continentes todos grudadinhos. E aí, com o passar do tempo, milhões de anos, foi acontecer o que? A divisão, né? Os continentes eles foram se afastando, a movimentação das placas tectônicas facilitou com que isso acontecesse, e os continentes foram se afastando e formando outros continentes. Então, foram formando, né, duas grandes continentes, que era Gondwana e Laurásia. E aí, vocês sabem, né, vocês estudaram isso lá no 6º ano, onde existe, né, essa teoria que a América do Sul ela esteve unida ao continente africano. Então, se vocês observam, existe um encaixe perfeito da América do Sul com o continente africano. E esse encaixe, não só encaixe fala sobre isso, mas como também complementa essa teoria que eles conseguiram achar fósseis, né, datados no mesmo período, fósseis de animais e vegetais datados no mesmo período que foram encontrados em ambos os continentes. Foi encontrado tanto na América do Sul quanto no continente africano. Então, com isso, né, ressalta mais ainda a teoria e se confirma que os continentes eles formavam, né, essa massa continental que era chamada Pangeia, o supercontinente. E aqui falando sobre a geomorfologia do continente americano, né? Então, a formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maior parte de suas áreas. Existem escudos cristalinos na porção leste central da América do Sul, na região da Guiana Francesa, no norte da América do Norte, na Groenlândia, cadeias orogênicas recentes correspondem à Cordilheira dos Andes e de toda a costa oeste do continente. E aí vocês observam aqui do lado o mapa topográfico do continente americano. Aí vocês observam que, né, a questão das bacias sedimentares, escudos cristalinos, cadeias orogênicas recentes que são encontradas em todo o território do continente americano. Aqui, né, dando continuidade, né, a essa questão geomorfológica, né, questão de relevo. Então, na costa leste, observa-se a presença de planaltos, montanhas baixas, formação geológica mais antiga, logo mais desgastado pela erosão. Na porção sul, também tem planalto brasileiro, planalto da Guiana, planalto da Patagônia. Na porção sul, vocês observam que ele é basicamente de planalto. Na porção norte, temos o exemplo do planalto laurenciano, Canadá e Montes Apalaches nos Estados Unidos. Então, aqui é um pouco dessa estrutura geológica do continente americano. Então, aqui eu coloquei, lembram da aula passada, sobre esse monumento, né, que foi esculpido em homenagem aos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Então, esse trabalho demorou 14 anos para sua conclusão. Então, imagine o trabalho, né, que foi para realizar esse monumento, né? Então, os Apalaches datam do Paleozoico e são divididos em Apalaches do Norte e Apalaches do Sul, nas quais a média altitude do pico é de 1.000 metros. O ponto culminante é o Monte Mitchell, com 2.040 metros de altitude, aproximadamente. Então, um local muito, 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 muito alto. E aí, vocês observam, né, que a formação geológica nessa determinada localização é de altitude elevada. Climas da América apresenta também uma diversidade climática, como eu já falei, diversidade de clima, relevo, vegetação, hidrografia. Um dos motivos é a sua grande extensão territorial, como eu já falei, no sentido latitudinal norte e sul, e possui quase todos os climas do planeta. Então, os climas também são influenciados pela geomorfologia dos continentes, pelas massas de ar, pelas correntes marítimas que atuam na região. O mapa ao lado representa esses tipos de clima. Então, clima polar, clima temperado frio continental, frio oceânico, temperado mediterrâneo, árido, tropical, equatorial, de montanha subtropical. Certo? E aqui são os tipos climáticos que existem no continente americano. E aí vocês observam mais uma vez a variedade climática existente no continente americano. E aí aqui nós temos características do clima da América. Então, as grandes massas de água nos oceanos e mares amenizam as temperaturas nas áreas litorâneas, né, deixando o clima mais ameno que no interior do continente. A maior proximidade
ou não do mar, caracteriza o clima como sendo oceânicos ou continentais. A maritimidade e a continentalidade apresentam essas influências respectivamente. Então, quanto maior a proximidade do litoral das praias, menor será, né, as temperaturas serão mais frescas, né, por causa das massas de ar que entram, né, no continente. E quanto mais na área central dos continentes, vai ter uma temperatura mais alta. E agora nós vamos para a nossa atividade aí na página 103, vamos caprichar? Quarta questão. Leia o texto, observe a imagem e faça o que se pede. Patrimônio da Unesco, cidade faz você pensar que está no outro país. Entre as ruas charmosas, monumentos preservados e lembranças de origem francesa. A província de Quebec chama de Parque Nacional suas áreas protegidas. Tem uma Assembleia Nacional e fala predominantemente francês. A região parece mesmo um outro país. Essa impressão ganha um certo ar de realidade quando se chega à capital, a pequena Quebec. E aí, observando a imagem, vocês observam que é um castelo, né? Um castelo chamado Castelo de Frontenac, na cidade de Quebec, no Canadá. Então, em qual país se localiza a cidade apresentada? Fala bem fácil, né? De acordo com a regionalização da América, por critérios histórico-culturais e socioeconômicos, em qual região do continente esse país está localizado? Também tem na imagem quais são as particularidades da província de Quebec em relação ao restante do país. Então, está localizado no Canadá, país da América anglo-saxônica. Letra B, o leste canadense foi colonizado pela França e herdou traços da cultura e da arquitetura francesa. Nessa região fala-se francês, língua considerada um dos idiomas oficiais do Canadá, graças aos hábitos da província de Quebec. Quinta questão, faça a leitura do trecho a seguir. O Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja na próxima década. Enquanto o aumento da produção do milho será impulsionado principalmente pela América Latina, de acordo com o novo relatório de Perspectivas Agrícolas, o cultivo em grande escala do grão mencionado no trecho da reportagem contribui principalmente para a devastação de quais tipos de vegetação dos Estados Unidos e do Brasil. Estamos falando de quê? De pradarias, né? As pradarias dos Estados Unidos e no Brasil o cerrado, certo? E nossa aula vai ficando por aqui. Fique em casa, né? Se cuide e fique em casa, o quê? Até a próxima aula. Travei aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus. Caprichem nas atividades realizadas. Tchau, tchau. Até já já. Até em breve. Tchau.